várias propagandas, né? Então é muito interessante um site anti-medicalização, no qual ele faz propaganda de algo que pare a dor em 60 segundos. Né? Mas vamos continuar. Logo depois do nascimento, né, as gotas de colírio que são colocadas nos olhos do bebê logo depois que nasce, né, podem causar efeitos colaterais e impedir o processo de criação de afeto, né, que é o bonding, né, do apego entre os pais e o bebê. Agora, pior do que isso, pode passar, é que ele cita fontes para tudo isso que ele diz. Então ele tem toda uma lista de onde ele retirou essas informações e mais ainda, pode passar o próximo, tem o currículo dele, né, que é bastante extenso, né? Então é consultor para clínica tal, TTT, né? Tem 17 anos de experiência clínica. Agora, o que acontece, né? Imagina uma pessoa que não tem informação nenhuma sobre parto, sobre ultrassom, sobre o que é melhor, o que é pior, ao ler esse site. Não, ele é contra a vacina. Contra a vacina, que é uma das maiores aquisições da medicina que a gente tem. Então a Ana está se revoltando. Calma, vamos para o próximo. E sobre o TDAH? Então assim, eu usei esse exemplo, tá? Porque eu acho muito importante a gente pensar em algo que fica mais fácil da gente entender o que significa um processo. É claro que eu não estou dizendo, eu acho que quem é médico aqui já teve, né, já passou por internato, a gente passa por algumas maternidades e existem sim maternidades em que as mães são tratadas de uma forma absolutamente cruel. Né? Em que existe um caos geral na maneira de cuidar, do bebê. Então, o parto humanizado é algo que precisa ser realmente pensado, né? E ensinar a mãe como fazer chantala depois que o bebê nasce, etc, etc. O que a gente está discutindo é ter um parto humanizado em que se considere, né, o cuidado integral da mãe e do bebê, não significa que ele não possa ser feito em ambiente médico, como está sendo preconizado. Tem pessoas dizendo que a partir de agora, para o parto ser humanizado, ele tem que ser feito em casa. Então, acho que nós precisamos pensar nas questões sociais. É muito diferente a Gisele Bündchen ter parto em casa, como ela teve, né, só que ela transferiu a UTI para a casa dela. Né? E de uma outra pessoa ter um parto em casa, em que até chegar no hospital vai levar 1h30, 2 horas, e aí é bem complicado a gente pensar. E o TDAH? Vamos passar. Tchau. Então, a gente está falando de um mau uso, que é quando esse conceito de medicalização é usado para aumentar os riscos. Eu trouxe esse artigo, gente, porque assim, esse artigo foi publicado recentemente no New England Journal, e o que eles fizeram? Eles avaliaram, né, o uso de medicação para TDAH em presos, certo? Então pode passar. Para vocês terem uma ideia, certo? Eles coletaram informações, claro que isso só pode acontecer em países que têm um controle absoluto de toda a sua população, então foi feito na Suécia. Tá? Então, eles coletaram informação de 25.656 pacientes com diagnóstico de TDAH, todo o seu tratamento farmacológico e consequentes prisões, etc. E o que eles encontraram foi que nos períodos em que os criminosos com TDAH estavam fazendo uso de medicação, tinha uma redução de 32% nas taxas de criminalidade. Então, assim, é claro que eu trouxe um estudo, tem outros, né, mas eu acho que isso é bastante significativo para a gente pensar no risco de se estar se falando que algo não existe, né, e que também não pode, claro, se não existe, não pode ser tratado, né, e que consequências isso pode ter. Outro lado ruim, quando os conceitos são usados como palavrões ou se transformam em mitos. Medicalização
deixou de ser um conceito e passou a ser um palavrão. As pessoas falam medicalizante, é a mesma coisa de biologizante, né? Ou, infelizmente, como em alguns casos, não, você é da academia, então se é da academia, biologizante e medicalizante, né? Eu acho que precisa ter muito cuidado, pode passar. E eu quero trazer um exemplo que não tem nada a ver com a medicina, tá? Mas que assim, essas duas fotos são de Salvador. Esse é o pôr do sol de Salvador e a imagem lá de cima é chegando na ilha de Taparica, numa das praias de lá, que é a Praia da Penha, tá? E foi aí que eu cresci, eu nasci em Salvador e ser baiano, no meu conceito, nunca foi um palavrão até que eu cheguei em São Paulo. Eu nunca vou esquecer uma briga, uma vez, que eu trabalhava no pronto-socorro da Lapa e começou uma discussão entre uma médica e um enfermeiro, não lembro direito, e aí ela inadequada, né, os dois estavam, né, discutindo, ele xingou ela de várias coisas e ela xingou ele de várias coisas. Entre os xingamentos, ela disse, seu baiano. Aí eu tomei um susto, porque, né, claro, é uma brincadeira, mas o que eu quero dizer para vocês é qual é o poder que algo, né, que pode ser considerado como algo positivo ao ser usado de forma equivocada e o que isso significa quando é usado como palavrão. Tem também o lado ruim, que acontece em Salvador, né, principalmente, começou a ser por causa dessa questão de todo o Brasil, não, baiano é tranquilo, etc, etc, as pessoas também começaram a usar isso para justificar. Então, assim, demora um pouco de ser atendido no restaurante, ou demora muito, não, você está na Bahia, sorria. Também é um lado ruim, que nós vamos ver que acontece muitas vezes. Então, é você usar, não, é bom ser baiano, mas se prepare. Então, eu acho que assim, esse é um ótimo exemplo do que está acontecendo, claro, guardando as devidas proporções, na área de saúde mental. E pior ainda, quando esses conceitos se transformam em mito, tá? E, gente, mito, apesar de ser uma narrativa fantástica que pretende explicar a origem, a causa das coisas, ter caráter simbólico, está relacionado a uma dada cultura, ele é muito atraente. Né? Como já dizia Fernando Pessoa, ele é um nada que é tudo, se transforma em tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. Então, quando a gente transforma um conceito em um mito, isso faz com que ele não possa ser questionado. Pode passar. O lado ruim, quando se exclui do processo. Então, no caso do TDAH, por exemplo, infelizmente, pode passar, acontece sim, né, de muitos professores. Quando a criança recebe o diagnóstico de TDAH, os professores se excluírem, tá? E dizendo que o processo de aprendizado com TDAH não é mais responsabilidade deles. Esse é um mau uso do diagnóstico, totalmente equivocado, porque o processo de aprendizado, ele continua sendo responsabilidade da criança, da família e dos educadores. Aprender é secundário à qualidade da interação da díade. E o educador, ele nunca vai deixar de ser uma peça importante nesse processo. Pode passar, Thiago. E mais importante do que isso, ele não precisa do laudo para buscar estratégias pedagógicas adequadas. Por que então essa história do laudo? Porque essa é uma exigência do governo para poder permitir que tenha um auxiliar pedagógico dentro da sala de aula, por exemplo, entre outras coisas. Além disso, os professores em geral estão muito sobrecarregados, não sabem como lidar, e aí é mais fácil dizer não é mais meu problema, do que chegar a enfrentar a situação. Só que aí, mais uma vez, né, por onde a gente começa a trabalhar isso? É conversando com os professores e tentando ajudá-los a diminuir essa sobrecarga, ou é simplesmente dizendo, não, a partir de agora ninguém mais tem diagnóstico, e aí você se vire, né, porque as crianças vão continuar lá e vão continuar as mesmas, o próximo. E o lado feio, quando são usados como representação de movimentos ideológicos. Aí é o lado feio, pode passar. Eu acho que todo mundo já viu isso, infelizmente, né, no Facebook, né, passou, esse é o Eisenberg, né, que ele foi, primeiro disseram que ele era o inventor do TDAH e que quando ele estava perto de morrer, ele confessou que o TDAH era uma doença fictícia. É importante dizer o seguinte, gente, realmente, em fevereiro de 2012, eu fui atrás dessa entrevista.
Tá? Ele publicou que na sua entrevista final, certo, que era uma doença fabricada, mas ele falou isso dentro de um contexto. Então, o TDAH, dentro do contexto, como estava sendo diagnosticado, e ele estava falando um pouco do que o Fernando falou, de incluir crianças em risco de. E é importante dizer também que essa entrevista foi publicada no Der Spiegel e que o editor do Der Spiegel, que é o Jörg Blesch, ele é absolutamente crítico da indústria, né, farmacêutica e da indústria de ciência da saúde, certo? E já foi autor, né, de um livro que é justamente contra a medicalização. Então é muito interessante que muitas vezes as pessoas dizem quais são os seus conflitos de interesses, e aí as pessoas pensam só, já foi speaker ou não da indústria farmacêutica, mas não pensam quais são os seus conflitos de interesses, você pertence a algum fórum, a algum movimento, a alguma prática, né, entre aspas, religiosa ou não. Isso também é conflito de interesses e muito importante. E de verdade, o Eisenberg é um grande psiquiatra, né, da infância e adolescência. Ele foi um dos, de verdade, assim, descritores. Ele não criou, ele não inventou nada. Mas como ele foi um dos primeiros psiquiatras e na Johns Hopkins, ele estudou bastante. A área de expertise dele não era TDAH, era autismo, tá? Ele deve estar se remexendo no túmulo, né, com tanta notícia de Facebook. E ele não inventou, porque os sintomas não são novos, pode passar. E na verdade eles têm uma linha do tempo, né, que o TDAH vem sendo descrito desde 1800, né, até atualmente com nomes diferentes, pode passar. Mais uma vez, movimentos ideológicos. Eu sei que eu terminei, vamos passar. Esse é um slide de uma apresentação que foi feita em um dos fóruns já realizados anti-medicalização. E olha o cuidado que a gente precisa ter, tá? Então, tem esse slide que diz: estudo conjunto do FDA e do NIMH, né, diz que as medicações para o TDAH têm risco de morte súbita. E aí diz: este estudo mostra significante associação entre morte súbita inexplicada e o uso de medicação estimulante, especificamente metilfenidato. Pode passar o próximo. Qual é o problema dessa frase? Porque assim, tem esse slide e ele é apresentado como prova cabal de que o metilfenidato tem risco de morte súbita. Só que ele é baseado nesse estudo aqui, que na verdade, gente, tem alguns problemas metodológicos. Primeiro, ele compara o grupo caso, que teve morte súbita, crianças de 7 a 16 anos, e o grupo controle, que foi morte por acidente, tá? Só que assim, no grupo caso, 1,9%, então olha o que é dito. O uso de psicoestimulante, principalmente metilfenidato, aumenta em 5 vezes o risco de morte súbita. Só que aumenta de 0,4 no grupo controle para 1,9 no grupo caso. Além disso, certo? A medida de exposição foi relatada por informantes e não tem como a gente saber se no grupo caso, né, que eventualmente em algum momento da vida tomou metilfenidato, se não estava tomando outras medicações, se não tinham outras patologias, nenhuma dessas crianças foi avaliada pessoalmente. Foi tudo relato e 40% dos elegíveis se recusou a participar do estudo. Outro problema grave: associação não significa causalidade. Esse é um princípio básico da ciência. Quando eu digo algo está associado, ser alto está associado com maior probabilidade, né, de ter pais altos, não quer dizer que isso seja uma causalidade ou uma causa. Pode passar. Outro problema, quando se transforma em mito. Esse mesmo grupo afirma repetidas vezes que o fato dos diagnósticos mudarem ao longo do tempo significa que eles não são verdadeiros. Por que isso é mito? Existe um pressuposto teórico na ciência, e quem faz pesquisa, a primeira coisa que tem que fazer é lidar com a sua frustração e a sua impotência. Quando os alunos de pós-graduação começam a fazer pesquisa, né, eles em geral têm a ideia de que vão, né, responder um monte de perguntas, tudo ao mesmo tempo, e que vão ganhar o prêmio Nobel com as respostas. O nosso trabalho, principalmente, é dizer assim: olha, pesquisa e ciência
Primeiro de tudo, não existe verdade absoluta e imutável. Primeiro processo para você fazer pesquisa é questionar o tempo inteiro o que é dado. E terceiro, não se responde nenhuma verdade. A única coisa que a gente faz com pesquisa é responder uma pergunta, que depois vai levar a outra pergunta para depois ser respondida. Então, o que a ciência busca é perguntas que sejam boas. Só que a maioria das pessoas não faz o que a Frances Tushing teve coragem de fazer. A Frances Tushing é uma psicanalista, saindo um pouco, né, do TDAH do parto e da disfunção erétil. Ela sempre trabalhou com autismo, tá? E quando ela começou, ela dizia que o autismo tinha causa psicogênica, principalmente como consequência da interação com os pais, mais especificamente com a mãe. E ela, antes de morrer, escreveu um livro no qual ela, né, descreveu a perpetuação de um erro, se desculpando porque essa frase ou essa afirmação dela foi usada durante anos e anos e anos para responsabilizar os pais. E aí ela diz nesse livro, pode passar, é melhor acender uma pequena vela do que ir, né, continuamente, né, buscando o obscurantismo. Então, poucas pessoas têm coragem de fazer isso. E quando trazem riscos ou prejuízos para as pessoas. Uma das coisas que é, né, afirmada também repetidas vezes é que não existem estudos de segmento, nem estudos mostrando, né, o prejuízo que o TDAH causa. Pode passar. Eu trouxe esse estudo para vocês verem que de quase 400 estudos que avaliaram o prejuízo do TDAH, nenhum diz que o tratamento foi pior. Aqui nas crianças não tratadas, certo? 26% tiveram outcomes similar e 74% das não tratadas tiveram pior evolução. Pode passar. E nas crianças tratadas, nenhum benefício. 28% e 72% demonstraram benefício. 72% dos estudos demonstraram benefício. Pode passar. Esse estudo, ele avaliou a evolução de pacientes com TDAH durante 33 anos, um número significativo, e tentando ver qual a evolução clínica e funcional desses pacientes, pode passar. E aí, só uma coisa, falar de emprego. Pacientes não tratados, tinha 10%, aqui, entre homens e mulheres, não ser tratado por TDAH, nos homens, 10% a menos tinham emprego, 11% das mulheres, 9,4% dos sujeitos brancos, 14% dos negros, 16,9% dos hispânicos, entre as pessoas com nível socioeconômico alto, 4,5%. Menos tinham emprego, e entre as pessoas pobres, 13%. O que significa que provavelmente quem não foi tratado, mas tinha um nível socioeconômico mais alto, tinha com certeza, né, maiores condições e estrutura, e que faz a gente pensar no que o Fernando falou, que eventualmente existe uma superprescrição entre pessoas do nível socioeconômico alto, mas quando a gente está falando de pessoas de classe C, D e E, o que está acontecendo é uma grande desassistência. E aí eu ia concluir, né, dizendo que o sujeito jamais deve ser privado de uma atenção adequada às suas necessidades, e a avaliação e o planejamento terapêutico não devem ser baseados em ideologias, mas nas necessidades individuais, familiares e culturais. Pode passar. E aí a gente foi jantar ontem, e o Fernando, né, que eu nunca vi ele tão pessimista, mas ele vira e diz assim, eu já estou ficando cansado, porque eu não aguento mais. E ele sempre virou para mim e falou, não, temos que discutir o assunto, temos que debater, né, precisamos ter uma postura de diálogo. E aí ele disse ontem, eu não aguento mais, eu já estou cansado. E aí eu disse assim, será que a gente está diante de uma missão impossível mesmo? Né? Porque se até ele está desistindo, né, que vem tentando há mais de 20 anos, né, então, aí pode passar. Eu pensei em qual seria a proposta, né, e a principal proposta é uma mudança de paradigma. Primeiro, como o Benilton falou, sair de uma posição reativa, e não é à toa, gente, volta um pouquinho, Thiago, que são neurônios
tá? Como vocês podem ver, e dizendo que até neurônios fazem sinapses. Então, pessoas também teriam condições, né, de se conectar. Né? Eu falei de Fernando Pessoa, agora Mário Quintana, que são meus 2 poetas favoritos, né? Tem uma postura, né, que seja de não julgar a priori só pelo fato da pessoa ser baiana, estar na academia ou não, né, ser pertencente a um grupo A, B ou C, né, e, né, usar como Mário Quintana diz, as costas de polichinela rasa só porque fogem das comuns medidas, olha, quem sabe não serão as asas de um anjo sob as vestes escondidas. Pode passar. E é isso que a gente vem fazendo, como Oliver Sacks diz, em relação ao autismo, embora possa ser visto como uma condição médica, também deve ser encarado como um modo de ser completo, uma forma de identidade profundamente diferente. Ou seja, dar diagnóstico e tentar ver qual a biologia, farmacocinética, neuroimagem e genética, né, de qualquer quadro, não invalida a busca pelas questões sociológicas. Pode passar. E é um pouco como a gente vê, esse slide é da doutora Ivete, né? Essa é uma obra de Picasso e que vão ter horas que vai ser muito interessante a gente olhar para essa obra e dizer assim, nossa, me causa agonia, desconforto, acho feio, né? Parece uma coisa angustiante, apesar de ser brilhante. E vão ter horas, pode passar. Essa é uma pintura da Pinacoteca do Estado aqui, que estava para ser restaurada, e que se eu for me aproximar dessa pintura, tentando entender a subjetividade da pintura, eu não vou conseguir de jeito nenhum restaurar. Para eu conseguir restaurar essa pintura, eu tenho que saber exatamente qual é o número do pigmento que deve ser usado no quadrante inferior direito, número tal. Depois que ela estiver restaurada, todas as pessoas vão poder admirá-la, né, e aí falar da sua subjetividade. Pode passar. É mais ou menos isso, não existe nada em psiquiatria que seja puramente genético ou puramente ambiental, tem uma interação constante. E o tratamento também, pode passar, Tiago, o tratamento também, ele é multifatorial. E aí foi que a gente criou o SESM, que tem essa postura, né, de tentar, né, lidar com essas questões dessa forma, né, primeiro sendo multidisciplinar, pode passar, tentando ver todo o elefante comum todo, esse é o símbolo do SESM, não apenas o rabo ou, né, o dente. Essa é uma parábola chinesa, depois eu conto para vocês, mas a gente está assim, ó, na saúde mental, cada um vendo um pedacinho do elefante e afirmando e transformando o mito de que o elefante é algo branco e grosso e duro, tá vendo um dente. O outro está afirmando que é fino e mole porque está vendo um rabo, né? Pode passar. Agora, a nossa postura é que não dá para fazer isso sem conhecimento, tá? Então, Sócrates já dizia que existe apenas um bem ao conhecimento e apenas um mal à ignorância. Conhecimento de Facebook não nos tira da ignorância, né? Infelizmente. Porque informação é como comida, dá para ver como eu gosto de comer, né? Mas pode fazer bem ou mal dependendo da sua qualidade. Então a gente tem que sim ir em busca de informações de qualidade, e quem está aqui que é profissional de saúde, além de ir em busca de informação de qualidade, ainda tem uma outra responsabilidade, que é lidar com esse assunto de uma forma consciente, responsável e não reproduzir informação de má qualidade. Não só, como o Fernando disse, não só passar e-mail sem ler, mas não assinar coisas sem ler, não defender causas que não sejam realmente válidas e baseadas em afirmações verdadeiras e que, né, depois não acabem causando mais risco para os pacientes. Eu passei muito do tempo, gente. Muito obrigada. Obrigada.